trazendo aí a sua reflexão, não só sobre esse tema, também como outros temas. O Cláudio é uma pessoa que sempre discute isso. Hoje ele vai pegar um pouco mais leve, Moacir, porque a data ainda tem uns dias para acontecer. Certamente o Cláudio vai nos trazer a sua reflexão sobre esse tema. O Cláudio vai apresentar hoje no seu quadro Bipop uma reflexão, uma resenha aí mais leve aí sobre os festejos dessas épocas do ano, que misturam aí um pouco das culturas, dialogam aí um pouco das culturas latino-americanas dos diferentes países, e é com ele que a gente vai trazer agora, vai falar agora, vai ouvir agora, ao vivo. Hoje traz seu quadro ao vivo, Bipop, aqui no Marco Zero. É contigo. Bom dia, Cláudio, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Paulo, bom dia, Moa, bom dia, ouvinte. Faz um ano que a gente esteve aqui nesse mesmo período falando o mesmo tema. Nem parece que se passou um ano. As coisas estão bem rápidas. Quanto mais passa o tempo, um ano já. Eu acho que não sei se é a segunda vez ou a terceira vez que vão falar a mesma coisa, do mesmo tema, diversificar um pouco, mas é sempre importante lembrar disso. O Dia das Bruxas e toda essa festividade da passagem de outubro para novembro, ela é uma constante no Ocidente e marca momento do calendário cristão, e aí é importante a gente lembrar que essa data é uma data cristã e um raro caso de uma data cristã paganizada, porque geralmente as datas cristãs são datas pagãs cristianizadas. E assim como o Carnaval, o Dia das Bruxas é uma cerimônia cristã que passa para o popular absorvendo, então é um movimento inverso. O Carnaval, ele é uma festividade cristã, está no calendário cristão católico, mas devido à sua própria natureza, de uma certa liberdade que se dá para vir as penitências e vir o tempo da quaresma, aí o popular realmente recria e retransforma. Isso que é interessante, porque tradição é uma coisa dinâmica. Uma tradição que é de caráter conservadora, ela não é tradição. A tradição se desenvolve com o desenvolver da população, do povo, da comunidade. Então, vamos pegar por parte dos aspectos, né? O Brasil, ele não tem uma celebração do Dia das Bruxas original e tradicional, né? Ele vem de vertentes. A vertente principal, que, vamos dizer assim, não era celebrada, mas lembrada, ela vem da chacota dos católicos romanos em relação à Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela é datada no dia 31 de outubro, quando Martinho Lutero ele vai lá e prega as 95 teses, e assim cria-se uma nova igreja no Ocidente, que é a Igreja Reformada, que se divide nos seus vários ramos, e a gente tem hoje o desdobramento nas igrejas evangélicas, todos esses movimentos tais, né, e ainda mantendo suas formas tradicionais, como o anglicanismo, o luteranismo e o calvinismo. Então, os católicos romanos, naquele conflito, eles começaram a chamar o dia 31 de outubro de Dia das Bruxas, devido a isso. Então, originalmente no Brasil, essa é a tradição de se celebrar o Dia das Bruxas, que não é uma celebração. O calendário católico e o calendário anglicano, eles têm no dia 1º de novembro o Dia de Todos os Santos, que é o memorial dos mártires e os santos do tempo do Evangelho, o tempo bíblico, né? Então, aqueles que estão lembrados como mártires do cristianismo, né, que foram sacrificados, martirizados em função de não negarem sua fé. Aí no dia 2º, que é o memorial de todas as almas, ou o dia de todos os santos defuntos, é o dia dedicado a todas as almas cristãs que faleceram. Então, com a colonização, tanto, né, dos países latinos como os países protestantes, né, colonização do norte pela Inglaterra e colonização do sul por Portugal e Espanha, foi levado às celebrações cristãs e elas foram se adaptando aos costumes locais. Os astecas, eles celebravam o Dia de los Muertos. O nome agora eu não vou ter aqui eu não fiz a colinha, né? Mas ele era celebrado no mês de setembro, que era o 9º mês do calendário asteca. Coincidentemente agora é celebrado em novembro, né? Que não é o 9º mês do nosso calendário, mas o nome ele remete a isso. Era a celebração feita ao convidar as almas dos seus entes queridos a participarem com as famílias e serem lembrados e permanecerem vivas a sua memória. Com essa questão de Dia dos Mortos e a colonização, os costumes dos mexicanos adaptaram isso. Então transferiram de setembro, que é uma época de equinócio, para o novembro, que é a data da celebração de Todos os Santos e dos Santos Finados, né, dia 1 e dia 2. Já no norte, o chamado Halloween, ele vem da liturgia de Todos os Santos da Igreja Anglicana, que é uma liturgia bem complexa, né, de memorial das almas, porque os anglicanos eles celebram
também os santos e as almas dos defuntos, mas não como uma forma católica. É uma celebração à memória. Então, quando os ingleses levam, né, o cristianismo aos povos do norte, eles também levam as tradições absorvidas da sua origem anterior celta. Lembrando que os ingleses, eles não são celtas nem bretões, né? Os ingleses, eles são descendentes de invasores jutas, anglos e saxões, para ver que a Inglaterra, em sua própria origem, ela é uma origem também de invasão de povos bárbaros, saqueadores, assassinos e ladrões e usurpadores, que é a mesma coisa que eles fizeram com as Américas e suas colônias, mas isso é um outro papo. Então o que acontece? Quando eles levam essa celebração para a Nova Inglaterra, né, as colônias do norte das Américas, também passa a se celebrar, mas da forma paganizada, e aí adaptada no linguajar Halloween. Então isso que é interessante notar, isso foi comentado na vez passada, essa oposição da mesma celebração do norte ao sul. Quando no sul nós celebramos, vamos dizer assim, de forma geral, o Dia de los Muertos, o Brasil não tem esse costume, né? O Brasil ele tem o costume de celebrar a reverência ainda aos cemitérios e tudo mais, mas vamos dizer de forma latina, né? O Dia de los Muertos é o que representa melhor esse período. As pessoas se fantasiam de morto para que os seus entes queridos possam passear entre eles sem serem percebidos. Então é um convite à memória dos seus antepassados a estarem com eles festejarem. Já no Halloween, praticado nos Estados Unidos e depois pelo fenômeno de massificação, né, e a colonização ideológica e tudo mais, que passa hoje a ser também celebrado como um carnaval no mundo, as pessoas elas se fantasiam de mortos para que os espíritos que estão entre nós, assim, né, devido a esse período da passagem, se confundam e não ataquem os vivos. Então o que acontece? O costume de se fantasiar no norte é uma forma de defesa contra o mal. Passar despercebido pelos mortos. O costume de se fantasiar no sul é um ato de convite, de boa vontade aos espíritos dos familiares. E isso me parece que representa muito bem a natureza que na história se perpetuou da relação entre o opressor e o oprimido. Essa colonização. Porque o caráter do sul, da América Latina, é um caráter receptivo, hospitaleiro e de boa vontade. O caráter do norte sempre foi o do medo e do ataque e da opressão. Mais uma vez, é um debate para se desenvolver aqui. Estamos apenas como é que se fala? Caricaturalizando assim, uma certa observação, mas que é muito curioso de observar isso. Então, penso que, independente da origem, a celebração dos nossos ancestrais, e aí é algo muito interessante também de se bater, a nossa origem, tanto portuguesa como indígena, como africana, ela dá muito valor à ancestralidade, que são os africanos, né, que toda o seu nome ele depende de uma história, de toda uma rede de antepassados e a sua história, e os indígenas valorizam em forma um pouco mais metafísica, mas muito real, os seus antepassados. A celebrar os nossos antepassados, nossa história, é também escrever um futuro. Então, é muito importante nós estudarmos nossa história, estudarmos os fatos, valorizar aquilo que realmente é construtivo e, vamos dizer assim, positivo, celebrar isso em festa e alegria e ensinar a próxima geração e fazermos parte também desse ensinamento, né? Porque nós somos antepassados das gerações futuras, antepassados vivos, que um comportamento que nos leve a preservar esse nosso caráter hospitaleiro, de boa vontade e boa fé, mas aprender com toda a história de opressão e colonização a também sabermos como nos defender e como nos desenvolver para não sermos ocupados. Então, fica essa reflexão. Acho que o debate ele é salutar. Aqui, penso que o Halloween, devido ao contexto que nós temos político atual, é uma celebração colonial. Nós temos como celebrar isso com a nossa própria identidade, na verdade, identidade local, né, o Dia de los Muertos, e a própria celebração nossa também do Dia das Bruxas, né, pode ser um grande carnaval sem ser colonizado. Fica aqui esse debate, né, para ser pensado. Nós precisamos recuperar a nossa própria identidade, né, e criar a partir daquilo que vemos e gostamos aquilo que realmente seja nosso. Fechamos por aqui. Muito obrigado. Marco Zero, onde tudo começa.